Como ter segurança para atuar com perícias de engenharia elétrica? Vamos falar sobre isso nesse vídeo e, obviamente, é um assunto que faz bastante sentido, é uma pergunta recorrente que chega até mim, porque a perícia é uma atividade nova para todo mundo que vai começar nela, né? Mesmo que você seja formado na engenharia elétrica, eu tenho praticamente a certeza de que você não estudou sobre perícia na graduação, não é ensinado sobre isso. Pelo contrário, né, são dados os ensinamentos básicos, um foco muito grande nas instalações elétricas, por exemplo, e na área lá de projetos. Então é bem comum uma atividade nova, tudo que é novo causa ali uma certa insegurança e faz todo sentido essa pergunta, essa demanda que chega até mim. E como é que eu construí então segurança para atuar com perícias de engenharia elétrica? E eu elaborei aqui também alguns passos importantes que precisam ser seguidos até essa segurança ser construída e mais do que isso, né? Não só a segurança interna do profissional, porque existem profissionais que são seguros de si mesmo, mas o resultado final do trabalho é ruim. Então, além da segurança, é importante que o resultado final do trabalho acompanhe, né? Essa segurança tenha uma origem interna, tenha uma substância ali no profissional. Não adianta ser aquele burro confiante que a gente chama, que esse aí simplesmente vai entrar num buraco pior ainda, né? Melhor ser um profissional que tenha alguma insegurança e se molde, se construa para superar essa insegurança e entregar bons trabalhos. Uma pequena quantidade de medo é importante para a gente também se policiar, para a gente evitar assim não cometer nenhuma negligência, nenhuma imperícia no nosso trabalho, tá? Mas existe o medo que trava também, é mais ou menos sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo, como superar esse medo que pode estar te travando, esse bloqueio, essa insegurança que pode estar evitando com que você siga adiante nessa área e faça bons laudos periciais, faça uma fonte de renda acima de R$20 mil todos os meses através da perícia judicial. E para conquistar a segurança, nós vamos precisar de uma série de conhecimentos, obviamente que não são vistos anteriormente ali na carreira do engenheiro eletricista, conhecimentos complementares à graduação, talvez algumas revisões de conteúdos que nós vimos na graduação também, de metodologias de como aplicar este conhecimento, né, na prática, neste mercado de trabalho, entender o nosso principal beneficiário do trabalho, que é o juiz, né, o nosso cliente, digamos assim, o que ele precisa de nós, né? Ele vai precisar encaixar aqueles dados que estão no nosso laudo pericial em alguma regulamentação específica, em alguma legislação específica. Então, quais são os dados mais importantes que ele precisa? Nós precisamos entender todo esse contexto, né? Esse trabalho eu faço lá na formação em perícias judiciais elétricas, por exemplo, com metodologias específicas para cada perícia, ensinando qual é a legislação que é aplicada àquele tipo de trabalho, qual é o conjunto de normas, regulamentos, legislações que o juiz vai balizar a sentença dele, né, em aulas ali de 15, 20 minutos, já destrinchando como a gente pode ajudar da melhor forma possível o magistrado na atuação dele também. Além da legislação aplicada, tem um conjunto de conhecimentos que não foram vistos na graduação. Sempre quando eu faço essa pergunta, mais ou menos 90% da resposta é de que não conhecia, não sabia como funcionava ou não estudou isso na graduação. Eu sempre pergunto para o pessoal que eu converso: você já estudou sobre medidores de energia elétrica? É um conhecimento importante para uma das perícias que nós temos com recorrência aqui na engenharia elétrica, né? Que é a perícia de consumo de energia, também um pouco na perícia de irregularidade em sistemas de medição. Você já estudou sobre irregularidades em medição, sabe quais são os possíveis problemas que podem acontecer ali no mecanismo de registro de consumo de energia elétrica de um medidor de energia elétrica? A pessoa vai falar não. Então são esses os conhecimentos complementares que ainda precisam também ser absorvidos por estes profissionais que desejam atuar na área de perícia judicial. Deveria, pelo menos, né? Esse eu ensino na formação em perícias judiciais elétricas. Poxa, um curto-circuito ele pode ser a causa de um incêndio, porém ele pode ser consequência depois que derreteu ali o isolamento, a isolação dos cabos, as fiações, depois os condutores podem encostar um no outro ali e causar um curto-circuito. Então,
Se encontrar um curto-circuito em uma perícia de incêndio, por exemplo, este curto-circuito pode ser a causa ou a consequência. E um perito tem que saber fazer esse diagnóstico diferencial daquele perolamento, daquele vestígio encontrado ali em uma perícia de incêndio. Mais do que isso, né, identificar o foco inicial, a região do foco inicial de um incêndio, todos esses são os conhecimentos que não são vistos numa graduação de engenharia elétrica e que a gente traz ali para os nossos alunos na formação em perícias judiciais elétricas, por exemplo. Então, é necessário conhecimentos complementares, com esses exemplos que eu citei, conhecimento da legislação aplicada, tudo isso vai construindo a segurança do perito e é necessário entender quais são os métodos possíveis de serem aplicados em cada caso ou não. E isso eu ensino através dos princípios e fundamentos da prova pericial. Um conhecimento que eu trago de acordo com a minha carreira por ter sido perito criminal por muito tempo na área de engenharia elétrica e de incêndios, nós sabemos quais são os princípios ali que norteiam a atividade de um perito e com esses princípios o nosso aluno ele entende quais são os métodos possíveis de serem aplicados e quais não são possíveis. Então, em 99% dos casos não vai ser preciso nenhum equipamento na perícia judicial de engenharia elétrica, nenhum analisador de energia, porque existe o lapso temporal, rompe ali a cadeia de integridade da prova pericial e uma medição feita 6 meses, 1 ano depois, não nos traz já uma convicção acerca lá da época dos fatos que o problema começou a acontecer e já deve ter terminado e já deve ter sido feita a manutenção desse sistema elétrico, muito provavelmente. Porém, nós temos outros métodos. Vou citar aqui a extração de uma memória de massa de um medidor de energia elétrica. Então, existem princípios bem norteados, bem fundamentados de prova pericial que ajudam o perito a ter uma convicção, não no dia do exame pericial acerca daquele dia, mas sim a época dos fatos que aconteceu o problema. E isso também é ensinado específico para cada tipo de exame pericial na formação em perícias judiciais elétricas. O perito que está iniciando, que quer construir essa segurança, precisa entender também como é aplicado essa metodologia, como é aplicado essa teoria, como é aplicada essa legislação específica no laudo pericial. Então tem exemplos de laudos, tem laudos comentados, né? Obviamente isso faz com que aquele estudo feito anteriormente nas teorias, na legislação, nas metodologias, fique absorvido, fique fixado realmente na cabeça do aluno, entendendo como o professor, como aquele mentor aplica o conhecimento no laudo pericial, que é o documento mais importante, é o resultado do nosso trabalho. Então, saber fazer um laudo pericial também a estruturação, a sequência lógica, o que colocar, o que não colocar, como chegar numa conclusão robusta. O laudo pericial ele é muito importante, ele pode definir a vida de uma empresa, uma grande quantidade de dinheiro que está sendo discutida ali num processo judicial, pode falir alguém ou um empreendimento também. Então o nosso trabalho ele precisa trazer convicção e é para isso que servem as metodologias, os princípios de prova, todo este conhecimento importante na área pericial. Então conhecimentos, legislação aplicada, como aplicar isso através das metodologias, como construir um bom laudo pericial que tenha uma narrativa ali baseada em fatos técnicos, na verdade, e que construa uma boa conclusão. Além disso, além desses conhecimentos, desta metodologia toda aplicada, o perito que está começando e quer criar segurança precisa, obviamente, ter uma boa referência e a confiança num profissional que já trilhou este caminho. Então, na formação em perícias judiciais elétricas, você vai ter o acompanhamento, o suporte, as mentorias de um professor que já fez mais de 500 laudos exclusivos na área de engenharia elétrica. Quantas páginas eu já escrevi nessa vida? Então, você tendo esse suporte, você também tem a segurança, um contato de emergência. Se precisar, o professor está ali para te levar pela mãozinha mesmo para você criar um bom laudo pericial ou para tirar agora, depois de ter estudado, alguma ainda pequena insegurança que pode estar travando, atrasando ali a entrega daquele laudo pericial. A gente desbloqueia isso, a gente dá um melhor direcionamento e o aluno segue sua vida mais confiante. Tem até um recurso bem importante, esses recursos, essas ferramentas, as petições ali editáveis,
aplicáveis já para o aluno, nos exemplos de laudos periciais, e tem um recurso bem legal na formação que me ajudou muito no início da minha carreira como perito. Eu tive meus primeiros laudos corrigidos por profissionais bastante experientes, como por exemplo os peritos lá que fizeram a perícia de incêndio na Boate Kiss. Dois deles eram engenheiros eletricistas e eles corrigiam os meus primeiros laudos periciais quando eu entrei como perito criminal oficial no estado do Rio Grande do Sul. Aqui a gente fala da perícia judicial na área civil, que não precisa de concurso público, porém o ensino, a aprendizagem, essa criação de segurança da mesma forma, com o entendimento dos conceitos importantes, com este acompanhamento, com este feedback sobre o trabalho que está sendo realizado, esse acompanhamento. E tudo isso você vai ter ali com o recurso do laudo pericial blindado, também onde eu dou um feedback sobre um simulado que tem na formação em perícias judiciais elétricas. Assim você, além de conhecimento, vai ter uma ambiência em relação aos outros alunos. Temos um grupo de alunos também na formação, mais de 620 lá no nosso grupo de alunos, mais de 1.000 engenheiros eletricistas já passaram pela formação em perícias judiciais elétricas. Então, uma excelente oportunidade para você obter conhecimento, obter segurança para atuar, obter ambiência, trocar ideias com outros profissionais que estão com este mesmo objetivo de fazer mais de 20 mil reais todos os meses através da perícia judicial de engenharia elétrica, seja renda principal, seja uma nova fonte de renda, ou quem quiser falar também renda extra, renda complementar. A perícia judicial ela se encaixa no perfil de muitos trabalhadores aqui da área de engenharia elétrica e pode ser tanto a principal quanto a renda extra, como você preferir encaixar na sua vida, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos também. É uma área que eu gosto muito, que dá muito prazer em atuar, que instiga a nossa curiosidade, que a gente é muito respeitado e ganha muito bem por isso, porque não tem a concorrência elevada de outros profissionais fora da área de engenharia elétrica, como engenheiros civis, arquitetos, eletrotécnicos. Então é uma baita oportunidade. Se você quer aproveitar essa oportunidade, criar esse conhecimento importante, buscar ter segurança, ser acompanhado ali por um profissional que tem experiência, que já trilhou esse caminho, eu te convido a colocar o seu nome na lista de espera da formação em perícias judiciais elétricas, a formação mais completa do mercado da engenharia elétrica, para te levar do zero a uma renda de 20 mil reais ou mais todos os meses através da perícia judicial de engenharia elétrica. Coloca seu nome na lista de espera, preencha ali bem bonitinho os dados, as informações de forma bem completa, que quando abrirmos vagas da formação você será chamado através da nossa lista. Agradeço demais a sua confiança e por você ter acompanhado esse vídeo. Se inscreva no canal da Elétrica Forense e deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.